Oi, esse é o André. E essa é a Bárbara. E esse é o Leitura 2. Nós novamente estamos aqui com água e chá, porque nós estamos gravando esse vídeo quase 11 horas da noite. Novamente não dá pra tomar café, porque senão eu não vou dormir. O André até que dorme, né, tomando café, mas pra mim não rola, então ele resolveu me acompanhar. A gente vai falar de 2 livros russos. O primeiro é Pais e Filhos, do Turgenev. O segundo é Crime e Castigo, de Dostoiévski. E a gente vai comentar um pouquinho como é que foi a nossa aventura. É o primeiro russo que o André tá lendo. Quer dizer, ele já leu A Morte de Ivan Ilitch, mas há muito tempo atrás, né? E ele muito por cima, então esse é o primeiro russo que eu apreciei. E eu tô lendo o Turgenev, porque na verdade eu já li bastante de russo antes. Mas Ana Karenina eu não cheguei a terminar, então eu quero agora em 2024 ler ele inteiro. Então eu vou dizer que esse é o primeiro grande russo que eu leio, porque normalmente eu li as novelas, até Dostoiévski eu li Noites Brancas, que é um livro bem pequeno, e li conto... Adócio é o nome do livro do Dostoiévski que eu li, que é o conto, na verdade. Li alguns textos dele também e comecei a ler O Jogador, não entendi, não gostei, sabe? Então, desisti. Então, Eu sei, no caso. pode começar a falar, eu acho. O Crime e Castigo, ele começa de um jeito que me desagradou bastante. Ele começa com muita descrição, com muitos detalhes, com muitos diminutivos, a xicarazinha na mesinha, na salinha. Tá, mas é que isso aí é qualquer russo, né? Todos os russos têm essa coisa do diminutivo, da xicrinha, mocinha. Todos os livrinhos russinhos têm isso. E aí o André estranhou muito se deparando, só pra comentar que a edição que ele leu é da Martin Claret. É muito bonita essa edição, olha só. Atrás tem uma passagem, né, da obra. Esse livro ele se divide em 6 partes e no início de cada parte tem essa folha preta bem bonita com a divisão, então fica bem marcado, te dá aquela pausa quase teatral no meio da leitura. Ela é uma boa edição de ler. Pode ir? O livro começa com essas descrições, com esse personagem, o Raskolnikov, que ele tenta se justificar uma escolha que ele está prestes a tomar, a escolha de cometer um assassinato. E o primeiro capítulo é todo esse jogo mental dele, tentando se convencer, tentando ver sinais de que ele deve fazer isso, e no fim da primeira parte, de 6, ele faz de fato. Inclusive ele acaba cometendo um assassinato duplo, ao invés do único que ele pretendia, e assim termina, tu fica naquele pensamento de, ok, já aconteceu uma coisa tão importante, o que tem nas 5 partes seguintes? Não sabia que ele já tinha na primeira parte. É que eu não li, gente. Ele não me falou nada. E é uma parte meio lenta de ler, tu enfrenta muitas descrições que tu pensa são completamente inúteis, e elas são de fato, não é algo que depois tu pensa, não, era importante saber tal... Não, são passagens para criar um clima que eu não acho tão necessário, mas tudo bem. Porque eu acho que para um leitor mais veloz, talvez, ou para um leitor mais desocupado, caso não fosse essa vida moderna super corrida, seria interessante ter todas as passagens super longas, esse capítulo enorme, para acontecer só essa coisa que importa. Quanto tempo tu demorou pra ler esse livro? Eu comecei o livro no início do meu semestre letivo. Esse foi o problema, porque com o meu semestre letivo fica difícil e eu fui acabar ele só ali perto do Natal, que é metade do meu semestre letivo. Tá, mas de que data até que data? Outubro eu acho que eu comecei. Então de outubro a dezembro pra ler? Não é tanto tempo não é assim, tanto pra um calhamaço. Mas eu acho que seria ideal tu conseguir ler em alguns poucos dias cada parte para, de fato, não se perder. Inclusive, quando eu pausava no início, principalmente, eu tinha que pensar, mas quem que é esse, quem que é aquele, que é tudo... Tem outro personagem que também é com R, que... Razumikin, se eu não me engano. Olha, eu li umas 1000 vezes o nome dele aqui, eu não tenho certeza. Então, pra mim era o R com M e o R com K, o Raskolnikov e o Razumikin. Eu identificava assim, se aparecia outro personagem com R, já ferrava, já nem sabia quem era. Não tem lista de personagem aqui? Eu pulei o prefácio.
Tá, mas será que não tem aqui na edição? Será? Não. Não tem lista de personagens. Puxa vida, o meu da Antofágica tem a lista de personagens e eu deixei com o post-it pra fora, assim, ó. Aí eu sempre vinha e olhava, porque é todo mundo da mesma família, é tudo meio parecido, e eu ficava tipo, meu Deus, quem que é esse? E eu voltava pra conferir. Talvez fazer uma listinha, então, quando tá lendo Crime e Castigo, seja uma boa dica pra enfrentar esse livro. Eu cheguei a fazer anotações, mas foi mais para lembrar das minhas impressões ao longo da leitura, que eu fico com a tendência de lembrar da última parte só. Então eu ia finalizar o livro e pensar, nossa, eu super gostei, eu super odiei, baseado nas últimas 50 páginas de sei lá quantas... umas 570. Eu fui anotando, e essa foi a impressão que me passou o primeiro capítulo, de ser lento, arrastado e de ser quase prematuro o final, mas óbvio que não é sobre crime, é sobre crime e castigo. A segunda parte do livro já entra numa mentalidade de se justificar. Naquilo de ter cometido o crime, entra todo um psicológico em que ele adoece, fica de cama e... Nossa, o ring light cedeu. Fica de cama e é a pior parte do livro, com certeza. Eu já, inclusive, conversei com pessoas sobre isso e tiveram pessoas que largaram o livro nesse momento porque são muitas páginas do personagem principal se lamuriando na cama, se sentindo doente, e tu fica... Tá... Mas essa segunda parte mostra como ele justifica seu papel na sociedade como provedor de uma outra família, de um personagem trágico que ele conhece num dos bares de São Petersburgo. Não falei certo isso, né? Ok. Quê? São Petersburgo? Petersburgo. Petersburgo. Nessa segunda parte, ele se encontra como provedor dessa família que sofre uma tragédia. Então, o livro já começa a mostrar como ele vê a redenção do crime dele nesse ato de bondade com essas pessoas necessitadas. É uma parte que tu quase desiste do livro, tu começa a se perguntar, será que eu vou adiante? Mas eu não sou de desistir de livro, eu podia estar odiando que eu ia só correr até o fim dele. Eis que entra a terceira parte. A terceira parte do livro mostra o real motivo do crime. É aí que eu comecei a ganhar apetite pela leitura, porque ele mostra uma crença desse personagem principal de que teria um privilégio na moralidade, de que teria uma vírgula nas leis que regem a sociedade. Então ele apresenta uma teoria de superioridade de algumas pessoas sobre as outras, e o tormento dele passa a ser mais do que justificar, eu matei por dinheiro, ou eu matei por sei lá o que. O tormento dele é ver que de fato ele fez essa ação que provaria essa teoria. E mais adiante se mostra que é uma teoria que ele escreveu, publicou um artigo sobre. Então é como se fosse uma experiência ou crime para ele. Essa parte é bem interessante, dá muita profundidade para a narrativa, e tu se pergunta qual a conclusão disso. Fica preso no livro pensando, agora eu quero saber. Ele vai se ver como certo no fim? Ele vai pagar pelos crimes? O que vai acontecer? As gurias da página 99 leram Crime e Castigo durante o mês de outubro, né, que é o mês do horror, porque pra elas é um terror psicológico, Crime e Castigo, que elas falaram que é tanto sofrimento desse personagem que elas consideram esse terror que tu vai sofrendo enquanto lê. Nessa parte, na parte seguinte, também é porque ele começa a ser perseguido. E essa perseguição policial, ela em parte é por um trabalho de detetives, de evidências, mas em grande proporção também se deve ao próprio personagem ir lá e fazer aquela coisa típica que a gente vê em seriados de TV e coisa assim, de revisitar a cena do crime, por exemplo, de agir suspeito, de ir na delegacia por outro motivo e ficar espantado com notícias do crime. Então ele começa a se incriminar, basicamente, e ser perseguido ao mesmo tempo, e tu fica naquela ansiedade de
tu fica na ansiedade do personagem de que ele não consegue mais repousar sequer. E ele adoece mais ainda. Essas partes são bem chatas. Quando entra, ele fica doente, ele fica em casa, ele fica deitado, ficar sem comer, tu perde um pouquinho do fio da meada, mas volta. E justamente conforme vai se desenrolando essa quarta parte, ele se vê como alguém que não pode mais existir na sociedade. E ele busca uma companhia para sair da sociedade. Ele acha uma outra personagem, a Sônia, que ela é uma prostituta, que ela é, como é que é? Intocada pelos males do mundo, por mais que esteja jogada neles. Então ele projeta toda uma questão de holiness. Vazio existencial. Holiness. Holiness de tipo santidade, santificado. Santidade. Ele projeta toda uma questão de santidade nessa Sônia. Que eu pensei whole, daí eu pensei em vazio, perdão. Vai. Ele projeta toda uma Ele projeta toda uma santidade na Sônia. Eu não vou cortar isso aí. Eu sei que não vai cortar isso aí. Eu vou Tu deixar. nunca cortar. Eu não vou cortar, vai ficar. Ele projeta toda uma santidade na Sônia, como se ela fosse uma mulher que sente as dores do mundo. E ele também se vendo no papel de alguém que sente as dores do mundo, sente as dores da injustiça, sente as dores do acaso que levou à morte duas pessoas só por uma teoria dele. Ele acha que ela é a única companhia com quem ele poderia viver e tenta armar uma fuga com ela enquanto é perseguido pelo detetive, que é outro personagem bem interessante. Ele parece mais cético quanto às questões do Raskolnikov. Uma passagem que eu achei bem interessante nesse capítulo 4 é que ele está muito sofrido por essa angústia existencial e ele reencontra a mãe dele, a irmã que ele não encontra há muito tempo, isso já antes, mas nesse momento ele está basicamente apático a todas as questões mundanas. Ele está à parte já da sociedade, à parte da família, à parte dos amigos. E tem um trecho que é: sorriu a seguir como se não estivesse sorrindo. E é realmente essa impressão que passa. É como se, por mais que ele estivesse ali emulando o ser humano social, ele não é mais. Ele está à parte da sociedade no momento em que ele deixou de seguir regras da sociedade, mesmo sendo regras talvez apenas morais, apenas ideais. No caso não é, porque ele quebrou leis, mas independente disso, o pensamento dele já seria uma quebra de moralidade. E chega a reviravolta. Na parte 5 do livro, ocorre a explicação do porquê esse sofrimento todo. A teoria do personagem é de que seres históricos, seres superiores, homens superiores, seriam capazes de passar por cima dos outros, basicamente, de ser psicopatas. E ele bate na tecla de Napoleão, por exemplo, que teria matado não sei quantos em tal momento, e se ele tivesse parado no início, sido punido no início, ele nunca chegaria a um bem maior, na visão do personagem. E ele, na sua teoria de que isso é permitido aos personagens grandes, às pessoas importantes, às pessoas nobres, ele se enxerga como alguém merecedor disso. E é por isso que ele foi e perpetuou o crime. O porém é que ele se sente culpado. Ele não consegue passar por cima dessa sensação de que ele merece ser punido. E esse é o momento do livro em que ele se sente pertencente aos inferiores. Ele não deixa de acreditar que existem superiores e inferiores. Ele continua pensando assim, mas ele se vê como alguém incapaz de se elevar para o nível superior. E Ele acha que matando mais gente ele seria superior? não, ele acha que para ser superior ele deveria ser capaz de matar sem Sentir o culpa. remorso. Porque na mentalidade dele seria, se ele matasse essa mulher, essa velha do início, pegasse o dinheiro, usufruísse do dinheiro, ele podia fazer grandes coisas com a vida dele.
Mas uma vez que ele mata, ele não consegue fazer nada com isso. E por que ele mata a velha? Pra comprovar essa teoria dele. Só pra isso. Ele não tinha ódio da velha? No início, o livro apresenta como se as justificativas para matar a velha fossem questão de ela é uma pessoa ruim, ela tem muito dinheiro sobrando, ela não contribui para a sociedade. Ele mascara isso. Mas já nessa parte do livro tu já entende que não era sobre dinheiro, não era sobre quem era velha, era sobre uma pessoa que ele era capaz de matar sem indícios, sem ser incriminado, mas que uma vez que ele faz isso, ele mesmo se culpa e ele mesmo não se permite usufruir desse crime perfeito. E então ele se sente um piolho, nas palavras dele. Ele se sente um ser inferior que poderia ser pisoteado pelos superiores. Isso é o que mais machuca ele. Ele sente como se o diabo tivesse o tentado a se testar, para no fim ele se descobrir o próprio piolho, que ele queria ter matado. Como assim? Ele sente como se um aspecto amoral da existência, um aspecto diabólico da mente dele, tivesse levado ele à tentação de experimentar essa teoria para não só comprovar ela, mas acabar comprovando e botando ele no lugar do ser inferior, do ser que poderia ser morto sem remorso, e não do ser capaz de matar sem remorso. Ele se enxerga num papel do qual ele não consegue jamais sair. E ainda culpado de ter tentado transcender esse limite que não cabe a ele transcender. Ele se encontra como um miserável completo, basicamente. E o 6, como é que fecha isso? No 6º capítulo, começa a entrar questões em que vem um outro personagem que ouviu uma conversa dele, ouviu ele se confessando para essa Sônia, e ele começa a ameaçar ele, mas não diretamente. Ele deixa claro que ele sabe, ele se envolve com algumas confusões com a família, em que a irmã e a mãe dele se veem assim, quase que blackmailed. Deu o quê? Blackmailed. Chantageadas, quase que chantageadas com esse conhecimento. Então ele começa a ver que o peso do crime dele não é só sobre ele, mas talvez sobre a família também. E é aí que o livro se perde um pouquinho de novo, na minha visão. Porque ao invés de fechar com alguma grande profundidade, no meu ver, ele acaba super raso, com o personagem se declarando culpado, se entregando para a polícia, indo para a Sibéria, lá conhecendo vários presos, que ele acaba lá se sentindo humilde, ele acaba entendendo a vida, ele acaba... É que o Dostoiévski foi preso. E? Talvez ele queira ter relatado isso, eu não sei. Será que Dostoiévski gostou na prisão? Talvez? Eu acho que não. Pois é. No livro, o personagem se beneficia de ter sido preso. Ele sai de lá um novo homem, ele sai de lá como se ele tivesse passado por um momento de imaturidade na juventude dele, antes de ser preso, com as teorias, como se ele finalmente tivesse tudo que ele pensou antes como uma viagem total, como, eu me perdi, eu pensei besteira, eu fiz besteira, agora eu entendo que a vida não é sobre isso e que aquelas teorias não valem nada. E esse é um ponto interessante. As teorias de antes não é que ele acreditasse em alguma coisa. Era quase que um ceticismo, uma amoralidade e uma temática que parece que os russos gostam. Era quase que um niilismo, mas não completo, porque ele ainda acreditava na teoria dele de superioridade. E o que dá a entender no final é que, na verdade, existem certas coisas em que se precisa acreditar, questões de ordem de sociedade, questões não de igualdade em si, mas questões de convivência. Só que para mim foi muito forçado isso, porque eu não comprei isso do personagem se entregar, ir lá, passar 8 anos na prisão e sair um novo homem. Quase uma jornada do herói fez dele. Só que a jornada em si não é contada. Ah, não conta como é que fica na prisão? Não, isso é bem no final e dá a entender, se fosse contar isso, precisaria de outro livro e seria outra história. Para mim, a impressão que passa é aquilo que ele foi para uma prisão e lá sofreu tanto que ficou desmiolado e saiu sem nada diferente dos outros presos. Quebrado pelo sistema. É isso que me passa a impressão. Não é isso que é para passar. Parece algo positivo.
E você concorda com essa opinião do André? Deixa no comentário, porque eu tô achando polêmico. Eu nunca vi tanta crítica pra Crime e Castigo antes. As pessoas só falam que é super bom, não sei o que. É o um André livro criticando. muito bom. O início é muito ruim, muito mal escrito, e o final é mal concluído, como se o autor se propusesse a falar algo grandioso e no final dissesse: mas eu não acredito nisso aí, essa não é a minha opinião. Eu acho besteira isso aí, olha só como ele muda de ideia, o personagem. Mas não que eu concordasse com o personagem, mas eu achei muito bem construído o personagem, muito bem feita a psicologia dele. E essa psicologia só sumir porque ele assume os crimes dele e quer ser punido e se vê um novo homem, não é bem contado pra mim. Eu precisaria acompanhar essa jornada dele preso. Pra acreditar. Não Isso. ficou verossímil. Não ficou verossímil esse final. Limitações de escrita também. Se ele contasse toda a narrativa, eu não ia ter lido todo o livro em um ano. Qual que é a nota que tu dá pro Crime e Castigo? 4 de 5. Vale a pena ler o livro. Vale a pena correr pelo início do livro, se quiser. Se não estiver gostando da narrativa, achar muito embromado, toque por cima. Não vai fazer falta depois. Não vai mesmo. É que nem ele. Sim, né, gente? Esse é o único canal do YouTube de livro que eles vão ver assim, ó. Ai, Lira, sabe o quê? Passa por cima, lê um canto, dois, depois, ó, nem lê. Mas, gente, essa é a opinião do André, pelo amor de Deus. Não é a minha, não compactuo com E essa se opinião. quiser parar, logo depois da questão do diabo tentar ele e ele se ver um piolho, pode parar ali também. Não perde grandes coisas no final. Dá pra correr no início e cortar, não ler o finalzinho. Daí a nota 5. 4,5. Então agora eu vou comentar Pais e Filhos do Turgenev, que simplesmente foi a melhor leitura de 2023. Realmente está no meu top 1. É o meu top 1. É tudo pra mim esse livro aqui. Gente, eu fui ler isso aqui porque eu fiz uma aula na faculdade, que é uma cadeira, né, que era sobre literatura russa. E meu professor falou: olha, Bárbara, eu acho que tu devia ler Pais e Filhos porque tu vai gostar muito. E estava certo, foi o melhor livro do meu ano. Turgenev é tudo. Já comprei outro, vou ler Primeiro Amor dele. E eu tô ainda em luto pelos personagens, tá? Desde que eu terminei o livro, eu tô com saudades dos personagens, eu fico pensando nessa história que, como tá aqui na edição da Antofágica no final, aí estão eles, os nossos herdeiros. É sobre conflito geracional entre pais e filhos. Eu achava que pais era só figura paterna, mas na verdade quando a gente vê, por exemplo, a mãe do Bazarov, eu chamo de Bazarov, eu boto o acento no O que fica mais fácil, mas é Bazarov no russo, mas eu falo Bazarov na minha cabeça, faz mais sentido. O Bazarov tem pai, mãe, a Akasha tem a madrasta, tem o pai, e eles são dois jovens completamente diferentes. O Akasha é um menino homem muito sentimental, e o Bazarov é um niilista, que nem o André já falou, essa temática apareceu também no meu livro. E esse niilismo, que na verdade não fica muito bem explicado isso, porque apesar de, na corrente niilista, ele não acreditar em nada, ele é tão cego por essa crença de ser niilista que ele acaba tendo sim uma crença que é ser um niilista. E isso entra em conflito. Ele é basicamente um homem da ciência, né? Isso, ele é médico, é um homem da ciência, ele acredita apenas na ciência, nada de religião. E os pais dele são super religiosos, fazem reza pra ele, enfim. Os meus comentários se baseiam puramente no que a Bárbara me contou ao longo dos dias. Eu fui lendo de tabela o livro. Sim, porque eu falei muito, gente. Eu li um troço e eu já falava pra ele. E eu vou te pedir, antes de continuar, pra tu mostrar umas ilustrações. Ai, sim, porque essa edição da Antofágica foi o meu primeiro livro da Antofágica. Ah, sim, é que aqui, gente, eu fiz color coding, tá? Foi um método de leitura ativa que eu aprendi com a Fala Fernanda. Eu vou deixar aqui na descrição o canal dela. E eu tô fazendo isso com todos os livros que eu tô lendo e tá sendo muito bom. Em vez de ficar anotando 1001 coisas de lápis, agora eu tô fazendo isso. Tipo, faço uma legendinha no início do livro. Nesse caso eu fiz personagens importantes, descrição de personagens, passagens bonitas, tipo frases, coisas que eu achei bonito.
referências, porque nesse livro, ó, como vocês conseguem ver, tudo azulzinho claro, eles mencionam várias outras obras e descrições da natureza, porque como qualquer russo, falam muito da natureza e tem um papel muito importante, né? Enfim, essa edição da Antofágica tem, sério, coisa mais linda do mundo. A Bárbara não achou assustador. Não, eu não achei assustador. Ela achou fofo. Achei Ela fofo. achou fofo isso aí. Eu achei fofo. O filme de terror, isso aí. Não acho. E no final, tem uma coisa muito engraçada, que acaba assim: você diz que seus pais não te entendem, mas a real é que eles não te entendem mesmo. Eu achei sensacional essa paródia da música Pais e Filhos, do Legião. Enfim, então tem esse conflito, porque os pais do Bazarov, por exemplo, são super religiosos e ele é um niilista. E o Akasha, que é muito amigo, né? O Akasha, acho que o principal é o Bazarov, mas o Akasha começa muito mais presente no início da narrativa. O Bazarov, ele é introduzido como o melhor amigo do Akasha. E o Akasha, ele fica nisso de que ele quer ser que nem o Bazarov, porque ele admira muito o Bazarov, e ele quer ser um niilista também, só que a verdade é que ele não é um niilista, ele é super sentimental, ele ficava chateado com várias coisas que o Bazarov fazia com ele, e o pai dele nem reconhecia ele no início, né? Porque percebia que, nossa, ele tá fazendo um tipo só pra agradar o Bazarov. Eles tinham ficado longe, né? Que eles foram ficar longe da casa dos pais por causa que foram fazer a faculdade. Daí voltaram formados e... Que é uma temática que também tem no Crime e Castigo. O personagem também se aparta da família pra seguir estudos. Acho que era comum, né? Mas hoje em dia também. Eu também saí da casa dos meus pais pra fazer faculdade. Porque eu sou do interior. Então eu vim pra capital pra estudar. Então eu acho que isso também tem a ver, sabe? Tu ir pra casa dos teus pais de novo e ver todos os funcionamentos deles e como tu tá. É isso que eles mostram. E o Akasha tem um tio que ele é um lord, entendeu? Ele tem um síndrome de vira-lata. Ele acha que todas as outras nações europeias são muito superiores à Rússia. E um fato histórico é que a Rússia sempre foi considerada um país menos europeu. Tanto é que a elite russa falava em francês, porque o russo era considerado inferior. E o tio dele, que esqueci o nome, eu vou pegar aqui. No Crime e Castigo também tem passagens que são para ser mais eruditas, elas são em francês. O Pavel, o tio, ele falava em francês, em inglês, ele ficou viajando muito tempo, também foi pra Alemanha há bastante tempo. E ele tinha uma vida totalmente artificial, assim, e o Bazarov e ele entraram muito em conflito, tanto é que uma hora eles resolvem fazer um duelo, a coisa mais ridícula do mundo que foi isso. Mas o duelo é a expressão máxima desse conflito de gerações que a Rússia estava passando, tanto é que o Turgenev, quando escreveu isso aqui, ele publicou, tá escrito isso aqui no pós-fácil da Antofágica, ele dizia que ele era atacado por todos os lados, de cima, de baixo, da direita e da esquerda, porque todas as opiniões políticas as pessoas se sentiam ofendidas. Porque ele retratava que todas as opiniões ali tinham um furo, porque nenhuma opinião é 100% certa e 100% errada, nem os pais nem os filhos estão errados necessariamente. Então o Pavel tem os seus motivos, o Bazarov tem os motivos dele. E pra mim o livro fecha com chave de ouro, eu amei o final, que é o Bazarov infelizmente morre, quando ele vai fazer uma análise de um paciente que morreu, e ele se corta, ele é contaminado, e daí ele fica doente e morre. E ele fica muito chateado, né, porque ele vai morrer desse jeito idiota, não de um jeito que ele imaginava, que era lutando, que era fazendo uma coisa, lutando no sentido de entrando em conflito com os políticos, porque esses políticos não servem pra nada, né, ele achava que ele ia participar de um momento histórico muito importante, mas na verdade ele morre e as únicas pessoas que lembram dele são os pais dele que estão visitando o túmulo dele, que foram os pais que ele tanto criticou em vida, né? E é muito emocionante a cena final, eu chorei. Isso não é uma grande coisa, né, gente? Porque eu chorar é a mesma coisa que beber água que eu não tô bebendo aqui, mas fiquei bem chateada. O Bazarov, eu fiquei com muita raiva dele, tanto é que eu tava revisando as minhas anotações e escrevi: tenho ódio desse moleque, guri insuportável, porque ele é muito machista umas horas. Ele é bem insuportável em vários momentos, mas depois tu entende que é muito método de defesa dele isso. E ele se apaixona por uma mulher que não é correspondida, ele fica super
super frustrado, enquanto a Caixa tem, na irmã dessa moça que ele se apaixona, um amor simples, que eles se conhecem, eles ficam, eles casam. Então a Caixa tem uma vida completamente diferente e eu diria muito mais feliz que a do Bazarov, que ficou tão limitado por essa crença niilista dele. Todos os personagens desse livro são muito bem escritos, tem uma profundidade psicológica muito grande, tanto é que o Turgenev foi muito criticado na época, porque as pessoas se sentiram representadas, ele estava representando ali o contemporâneo 100%, ele era ultra contemporâneo na época dele, e as pessoas ficaram ofendidas, porque se viram representadas em vários dos personagens, e eu sinto que o narrador não tá fazendo um juízo de valor, ele não tá ali dizendo, ele tá certo, ele tá errado, cabe a ti interpretar, e por isso que ele foi tão criticado. Mas até hoje aqui, por exemplo, na sociedade brasileira, a gente consegue ver esse conflito geracional, por exemplo, entre pais, ideais políticos, religião. Então isso é atemporal, e por isso que é um clássico da literatura, porque qualquer época vai sempre ter isso, e é maravilhoso também para refletir como é que a gente está lidando com as nossas famílias, como é que a gente está se relacionando com os nossos pais, se a gente está conseguindo compreender que eles têm opiniões diferentes das nossas, como é que a gente consegue fazer esse meio de campo. E eu adorei a edição da Antofágica porque tem um texto final da Ana Sui, a psicóloga que faz uns textos maravilhosos no Instagram. E eu achei que fechou com chave de ouro, achei essa edição da Antofágica muito sensível, então eu vou recomendar. Se for ler Pais e Filhos, ler nessa edição, que além da tradução tá muito bem feita, tem notas de rodapé excelentes que contribuem na leitura, lista de personagens, tem desenho, tem um prefácio e 2 pós-fácios, então super completa, vou recomendar. E a minha nota para esse livro é 5 e 1000 corações, porque eu amei. Melhor leitura de 2023, com certeza. Inclusive, se quiser saber as outras melhores leituras do ano para Bárbara, olha lá no perfil do Instagram. Tem as minhas também, são menos, porque eu li menos livros esse ano. Mas eles estão ano lá. passado, que já é 2024. Feliz 2024. Feliz 2024. Nós não estamos de ano novo, né? Porque o nosso uniforme sempre é preto. Esses foram Bárbara e André, com Pais e Filhos e Crime e Castigo. E a gente te vê no próximo vídeo do canal. E não deixe de nos seguir lá no Instagram, leitura2.oficial, porque a gente tá fazendo vários reviews de outros livros que a gente acha que não tem muito o que falar para um vídeo inteiro. E a gente faz alguns outros conteúdos lá no Insta também. Conteúdos ácidos. Até a próxima!